Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série essencial da economia brasileira, Indicadores Econômicos e Conceitos. Hoje nós vamos falar de um dos indicadores mais comentados quando o assunto é economia. Esse indicador é o PIB, meus amigos. Você com certeza já deve ter visto nos jornais algo do tipo: o PIB do Brasil cresceu X% em relação ao mesmo período do ano passado, ou o PIB caiu no último trimestre, coisas do tipo. Mas, afinal de contas, o que é o PIB? Como ele é calculado e por que ele é tão importante? E mais, será que um PIB alto é sempre um bom sinal? E como o PIB do Brasil se compara com o de outros países ou até mesmo com o faturamento das maiores empresas do mundo? Já parou para pensar sobre isso? Fica comigo até o final, que eu prometo que você vai sair desse vídeo aqui, meus amigos, entendendo tudo isso que eu te falei aqui e ainda mais um pouco. Inclusive, um dos meus objetivos com essa série de vídeos aqui é justamente ajudar você, o cidadão comum, a entender noticiário econômico, beleza? Então, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada que eu postar aqui e vambora pro vídeo. O que é então o PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país durante um determinado período, geralmente aí um ano é que a gente analisa, mas analisa trimestre também e outras formas, tá? Ele funciona como um termômetro da economia, mostrando se ela está crescendo ou encolhendo, e o PIB vai sinalizar se a atividade econômica geral do país está em alta ou ela está baixa. Isso em relação ao próprio país em períodos anteriores ou ainda em relação a outros países. Um PIB alto, ele indica maior atividade econômica, enquanto um PIB baixo, ele pode ser sinal de uma recessão à vista ou em curso. Mas é importante destacar que o PIB não mede distribuição de renda, muito menos a qualidade de vida da população. Então, um país pode ter um PIB alto e isso pode não se converter na qualidade de vida da população desse país. Talvez você já tenha ouvido algo do tipo por aí. Para calcular o PIB, deve-se considerar somente os bens e serviços que chegam até o consumidor final, para evitar contagem de duplicidade e distorção do indicador. Então, para o cálculo do indicador, não são considerados os itens intermediários que entram no processo de produção. Essa lógica vale para todos os produtos e serviços que fazem parte da economia. Pensa o seguinte, pensa que você vai comprar um tênis por R$500, tá? E pense também, considere que o custo da cadeia produtiva, logístico e tudo que gasta para que esse tênis chegue até você é de R$300. O que de fato vai contar para o PIB é os R$200. Você aplica essa lógica aí em todos os setores da economia e você vai ter o PIB do país no período que você estiver analisando, beleza? Como é que o PIB, Produto Interno Bruto, ele é calculado? A forma mais comum de calcular o PIB é usando a fórmula do gasto ou da demanda, que eu já vou te explicar como é que funciona. Mas antes quero te falar que existem outros métodos de cálculo, mas todos, no final das contas, devem chegar no mesmo número. E aqui eu vou te mostrar pela fórmula do gasto, que, como eu já falei, é a mais comum. A fórmula do PIB pelo método do gasto, que ela é utilizada pelo IBGE aqui no nosso país, é PIB igual a C mais I mais G mais X menos M. E agora, o que significa isso? O C é de consumo, tá? O consumo das famílias aí com supermercado, restaurante, viagem, todos os consumos que uma família vai fazer, o consumo que as famílias vão fazer no período, são considerados aí pela letra C de consumo. O I é investimento, são os gastos que as empresas vão fazer para a expansão das suas operações. Então, sempre que uma empresa investe em expansão, ela está gastando dinheiro e isso é calculado no I, lá no PIB, beleza? Bom, e nessa questão do investimento, é importante aqui, ressaltar o seguinte, que o investimento estatal das empresas estatais também entra aí no I de investimentos, beleza? Você vai ver que tem um outro tipo de gasto que vai entrar na nossa próxima letra, que é o G, de gastos do governo. Quando o governo gasta, isso é incluído lá na conta do PIB, faz com que o PIB suba. E isso inclui lá dentro do G
está incluído aí salário de funcionários públicos, obras públicas, educação. Agora, como eu falei lá no investimento, né, quando uma empresa estatal ela investe em expansão e tudo mais, isso não entra aqui no gasto de produção do governo, ele entra lá no investimento. Só que o salário, por exemplo, ele entra aqui dentro, se for servidor público nessa empresa estatal, o salário está aí dentro de gastos do governo, ok? E X menos M é aí a balança comercial chamada, né? Exportações menos importações. O saldo disso aí você soma ao C, ao I, ao G. E aí você, somando tudo isso, você tem o PIB. No caso do X menos M, da balança comercial, se o X menos M der um valor positivo, você tem uma balança comercial superavitária, em superávit. E quando ela está negativa, o número X menos M dá um resultado negativo, você está deficitário, você está em déficit, ok? Então essa é a fórmula do PIB, assim como ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É importante ressaltar também que nós temos aí o PIB real e o PIB nominal, e é disso que eu vou falar com você agora. O PIB nominal, ele é calculado com os preços correntes, ou seja, não desconta a inflação. Tudo que produziu, não importa a inflação, esse é o PIB nominal. Já o PIB real, ele é ajustado pela inflação. Ele mostra o crescimento real, acima da inflação. Se o PIB brasileiro 2024, inclusive saiu dia 7 de março, agora saiu, divulgado pelo IBGE, foi de 11,7 trilhões de reais. Ele representa um crescimento de 7,3% em relação a 2023, que foi 10,9 trilhões. Então, do ponto de vista nominal, subiu 0,8 trilhões, 7,3%. Só que com o deflator do PIB, o indicador de inflação do período, aí você vai ver que o crescimento real foi de 3,35%, aproximadamente 3,4%. Isso aqui é o efeito da inflação em super larga escala, meus amigos, afetando a nação, né? A inflação comeu aí cerca de 423,4 milhões de reais produzidos pela economia. Por isso, quando a gente analisa o crescimento econômico, o PIB real é o que realmente importa. E a título de curiosidade, analisamos o indicador em dólar, o PIB do Brasil foi 2,8 trilhões de dólares e a nossa economia caiu da 9ª para a 10ª posição entre as maiores economias do mundo. E eu falei essa questão do dólar porque você tem, no caso do Brasil, a gente percebe que tem a nossa inflação deteriorando e tirando um pouco do nosso poder produtivo, daquilo que a gente produziu. E se você pensa isso de forma global, dolarizando esse resultado, como o real desvalorizou bastante, isso piora ainda mais a nossa situação. Inclusive foi isso que contribuiu muito para que a nossa posição caísse, né? Você vê que a gente cresceu o nosso PIB, mas a nossa posição global caiu. Também por conta aí da nossa correlação do real com o dólar, né? E também teve outros países que por terem produzido mais, afetaram a nossa queda no ranking. Outro indicador que ele é derivado do PIB, que é muito importante se analisar, é o PIB per capita, que você vai ver que nada tem a ver com distribuição de renda, mas a capacidade de produção de riqueza por indivíduo. O PIB per capita, ele é o PIB, Produto Interno Bruto daquela nação naquele período, dividido pelo número de habitantes, pela população do país. Ele dá uma noção, né, mais clara da riqueza média gerada por pessoa no país, mas, novamente, não diz nada sobre distribuição de renda. Como exemplo, vamos considerar o PIB aí de 2024, como eu falei, saiu dia 7 de março, ontem, estou gravando aqui no sábado, né, o PIB foi de 11,7 trilhões, a nossa população mais de 212 milhões de pessoas, o PIB per capita deu aproximadamente 55 mil reais, está aqui o valor correto para você ver, mas isso não significa que as pessoas ganhem isso, obviamente, né? Mas como eu falei no começo do vídeo, eu vou colocar aqui também o ranking das 10 maiores economias do mundo em 2024 e como vocês podem ver aí, meus amigos, o PIB dos Estados Unidos é quase 60% maior que o da China, segundo colocado do ranking. A diferença entre os dois é de incríveis 10,9 trilhões, que é o mesmo que 5 vezes o PIB brasileiro. É mole? O PIB do Brasil, né, representa apenas 7,5% do PIB dos Estados Unidos, 12% do PIB da China. Em outras palavras,
os Estados Unidos produzem em 27 dias o equivalente a tudo que o Brasil produz em um ano inteiro. Sabendo que o PIB per capita dos Estados Unidos foi de 82.800 dólares e o do Brasil 10.250 dólares, percebe-se que um cidadão americano produz em média o equivalente a 8 brasileiros. Esse é o tipo de análise que eu fico impressionado, meus amigos. Vamos falar também do Brasil em relação às empresas do mundo. Algumas empresas elas têm um poder econômico maior que o PIB de vários países. Pegando as maiores empresas do mundo, considerando o seu valor de mercado, nós temos esse ranking que está aparecendo aí agora na sua tela e dele nós podemos observar, por exemplo, que a Microsoft sozinha ela é aproximadamente 33% maior que toda a economia brasileira de 2024, isso em valor de mercado. Apple e Nvidia têm valor de mercado 28% maiores do que o PIB brasileiro, cada uma delas. Porém, como eu disse, essa é uma comparação do que o país produz em um período com o valor de mercado das empresas. E mesmo que muita gente faça essa comparação, eu não acho que ela seja muito justa, muito coerente. Porque eu acredito que nós deveríamos comparar, eu acho que o mais lógico seria comparar aí o PIB dos países, né, com o faturamento das empresas naquele período. Porque nós sabemos que uma empresa ela não vale apenas o quanto fatura. Logo, um país também não deveria ter esse valuation aí igual ao seu PIB de um único ano, não é verdade? Então, vou te mostrar agora esse ranking aqui. Esse aqui é o ranking de faturamento das 10 maiores empresas do mundo em termos de faturamento 2024, que está aí na sua tela agora e você pode ver que a conta muda e muito. Para resumir, por exemplo, juntando o faturamento de todas as 10 maiores empresas do mundo, classificadas aí pelo volume de faturamento delas em 2024 e não pelo valor de mercado, nós teríamos, para superar o PIB brasileiro, nós precisaríamos das 10 juntas, para dar 135% do PIB brasileiro, precisaria das 10 empresas juntas. Interessante isso, né? Caminhando aqui para o final do nosso vídeo, eu quero contar para vocês alguns dos problemas, tá? Do PIB. O PIB ele não mede distribuição de renda, países com poucos bilionários e milhões de pobres podem ter um PIB muito alto. Isso é muito normal, na verdade, né? É muito comum de acontecer, tá? O impacto dos gastos públicos, isso aqui é um perigo. No Brasil, inclusive, a gente cai muito nesse conto aí, né? Porque o gasto do governo, ele infla o PIB, joga o PIB. Nós tivemos um PIB lá em cima, mas os gastos foram absurdos, o rombo nas contas públicas, entende? Então, aí você coloca corrupção, por exemplo, obras superfaturadas e tudo mais, tudo isso afeta o PIB positivamente, mas é tudo mentira, né? Então, outro problema aqui no Brasil é que a economia informal não entra nisso aí, tá? Estima-se que a economia informal represente cerca de 17% do PIB, então tem muita gente fora da conta do PIB ainda que poderia dar, e é produção real, né? Então melhoraria o nosso PIB de forma positiva. Uma outra questão interessante para falar sobre o PIB é que em economias socialistas e comunistas o cálculo do PIB ele é praticamente impossível. Eu diria que é impossível, na verdade, tá? Porque sem preço de mercado sendo livre, definido pela oferta e demanda, não tem como calcular o valor dos bens e serviços de forma objetiva. Então você tinha lá na antiga União Soviética, os números eles eram todos mentirosos, na verdade, entendeu? Porque eles eram inflados artificialmente para mostrar que estava tudo bem. Quando o muro de Berlim caiu, você viu que não estava nada bem, não é verdade? E como é que o PIB ele impacta na sua vida? Como é que eu analiso o PIB, tá? Quando o PIB está crescendo, teoricamente nós teremos mais oportunidade de trabalho. Já por outro lado, nós temos um risco de inflação, porque pensa comigo o seguinte, ó, aumentei a capacidade produtiva, especialmente se isso for rápido, tá? Se isso for rápido, você aumenta a capacidade produtiva, pessoas são empregadas, mais dinheiro circulando e mais gente para comprar aquelas coisas que estavam disponíveis. Mas elas estavam disponíveis em um certo volume para um tanto de gente com dinheiro para comprar. Agora tem mais gente para comprar. Aí, o que é que acontece? Oferta baixa, demanda alta, muita gente querendo comprar, pouco produto disponível, alta dos preços. Isso aí é uma coisa que afeta o nosso dia a dia, tá bom? Então, mas isso significa que é ruim o PIB crescer? Não, a gente tem que analisar outros indicadores que nós vamos trabalhar aqui nessa série em breve, meus amigos. Então, outra questão que nós podemos trazer aqui de
de como o PIB afeta, né, o nosso dia a dia, a nossa vida real, é a questão dos juros, tá? O Banco Central e o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele vai analisar vários indicadores, inclusive o PIB, inflação, para poder determinar a taxa de juros da economia, as taxas básicas Selic. E aí, se você sabe que a Selic, o andar dela afeta toda a tomada de crédito da economia do país, e isso, obviamente, pode se converter em inflação para você, pode ressegurar a inflação que chegaria no teu bolso, uma série de coisas. Isso afeta diretamente a sua vida. Então, meus amigos, o PIB ele é um termômetro importante da economia, mas ele está longe de ser o indicador perfeito, o único indicador que você precisa olhar. Ele mostra, né, se a economia está crescendo ou encolhendo, a que velocidade, né, ela está crescendo ou encolhendo, mas ele não fala sobre distribuição de riqueza, não fala sobre qualidade de vida. Por isso é importante você entender tudo isso que nós conversamos aqui: PIB nominal, PIB real, o deflator ali, né, a questão da inflação, PIB per capita, comparar o nosso PIB com o de outros países, o PIB per capita, a nossa capacidade produtiva, né, como a gente viu aqui nesse vídeo, comparar com empresas, por exemplo, se essas empresas estão sediadas em outros países, obviamente elas vão puxar, né, o PIB de outros países. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual a parte você achou mais interessante. E no próximo vídeo da nossa série essencial da economia brasileira, Indicadores e Conceitos, nós vamos falar sobre inflação. O que é, como ela impacta o seu bolso e por que ela é tão temida pelos brasileiros. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!